impossível não sentir a mão dele. É impossível não sentir a presença dele aqui. Graça e paz, amada igreja. Amém. Graça e paz, amada igreja. Estou muito feliz de ver o Jonathan aí. Sabe que eu te amo, né? Mãe Elisângela, irmã Amadinha, todos vocês, Gisele, Jonathan, Gilberto, seja muito bem-vindo. Mirinha, seu esposo. Como é bom ter vocês aqui. Eu convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Aleluia! Aleluia! Sem delonga, o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sobre a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel, Samuel. Respondeu, estou aqui. E correu até ele e disse, estou aqui. O Senhor me chamou? Ele, porém, disse, não o chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou, Samuel. E Samuel se levantou e foi até ele e disse, estou aqui. O Senhor me chamou? Disse ele, meu filho, não o chamei. Volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, estou aqui. O Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse, vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. Aleluia. Essa história é uma história bem conhecida, porque quem nunca ouviu falar de Elcana e suas duas mulheres, a Ana e a Penina. Penina tinha muitos filhos, Ana era estéril. E Penina, por ter muitos filhos, ficava sempre em cima de Ana. E Ana, angustiada, entristecida, passando anos a anos. E aquela família, ela subia no templo. Até que um dia, essa família subiu no templo. E Ana foi angustiada, entristecida, começou a se derramar no altar do Senhor. E aí a angústia provavelmente era tanta que Ana não conseguia nem falar, ela balbuciava. E ele, olhando aquela situação, falou assim, está embriagada? E Ana falou, não, Senhor, não julgues a sua serva. Estou aqui porque tenho algo a pedir ao Senhor e que Ele me escute. E Ana naquele dia fez um voto com o Senhor. E aí ela desceu, foi para Siló, foi para sua casa. E quando chegou lá, seu esposo e Ana ficaram juntos. E aquela mulher que era estéril
engravidou. E essa gravidez deu seu nome de Samuel. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20, fala assim, ó: no devido tempo deu à luz um filho. Olha que interessante, porque a palavra de Deus ela é cheia, eu sempre falo isso, de muitos detalhes. No devido tempo deu à luz um filho. Nem antes, nem depois, mas no momento exato, onde o céu intervinha na terra. Não era apenas uma contagem de meses. Ah, passou 1 mês, 2 meses, aquela mulher teve um filho depois de 9 meses. Não tinha só a ver com isso. Mas um alinhamento profético. O sacerdote Eli estava em decadência. Israel precisava de uma nova voz profética. Samuel, antes de ser gerado no ventre, ele foi gerado na oração. Antes de ser gerado no ventre, ele foi gerado na oração. E a palavra de Deus fala que Ana passou por muitos anos de humilhação por conta de quem era, por conta das afrontas. E eu fiquei me perguntando, e eu pensei, Ana precisava ser forjada, precisava amadurecer, estar pronta para entregar o filho dela. Eu pergunto a você que é mãe, você desejou tanto uma gravidez, desejou tanto aquele filho, será que você entregaria esse filho a Deus? Ana, ela precisou amadurecer, ser forjada, porque existia um propósito no reino. Samuel era um menino e ministrava na presença do Senhor. E crescia na presença do Senhor. E esse ministrar na presença do Senhor quer dizer servia com dedicação, aprendia a liturgia e o temor ao Senhor. E a palavra enfatiza uma coisa: ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. E isso me fez lembrar, pastor, de uma pregação de muitos anos atrás, lá na Bíblia, que eu aprendi assim, ó: Deus, mentor, discípulo. Você consegue entender isso? Ele ministrava, servia ao Senhor sob a direção de Eli. Deus, o mentor Eli e o discípulo Samuel. Deus, a autoridade aqui na terra e o indivíduo. Samuel estava sendo forjado para ser um profeta poderoso. Mas Deus ele não queria só um profeta poderoso, não. Ele queria forjar Samuel para aprender a obedecer às regras e respeitar os processos humanos. Às vezes nós queremos pular etapas. Às vezes queremos governar as nações, mas não conseguimos respeitar nem o condomínio que a gente mora, nem as regras que a gente mora. Às vezes nós queremos subir para pregar para multidões,
ouvir o nosso professor da EBD. Aleluia. Às vezes, nós falamos para o Senhor: eu quero ter aquilo que a pastora Ivonete tem, mas não queremos renunciar. Nós não sabemos o que ela renuncia para ter o que ela tem. E eu fiquei pensando, porque Eli não era perfeito. Se você ler a história, você vai entender que Eli tinha 2 filhos, e esses filhos tinham hábitos ruins, tinham uma fama ruim. E eu fiquei perguntando por que os pais de Samuel deixaram Samuel com aquele mentor. O voto de Ana foi com Deus. Eli não era perfeito, mas o compromisso com Ana era com Deus. Naquela época, o tabernáculo de Siló era o único lugar de adoração. Tirar Samuel de lá seria tirar da presença da Arca da Aliança. Eles entregaram Samuel ao dono da casa, que era Deus. Samuel, Ana e Eucana respeitavam e honravam a autoridade de Eli, a unção de Eli. Porque às vezes, pastor Juanito, como eu falei lá no início, quando eu lhe conheci, às vezes nós queremos um mentor, nós idealizamos algo, nós queremos alguém assim, e Deus fala assim: não, eu vou te dar aquilo que você precisa para crescer, aquilo que você precisa para amadurecer. Quando eu conheci o pastor, eu falei para ele: eu não sei o que eu estou fazendo nessa igreja. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui nessa igreja, pastor Juanito. Mas eu precisava de mentores como os meus pastores, para crescer, para amadurecer, para ser transformada, para ser forjada. Meu caráter precisava ser transformado em Deus, através da palavra, através da ministração, através do poder de Deus. Aleluia! Ele não era perfeito, mas ele conhecia o caminho. Ele não era perfeito, mas ele era o que Samuel precisava. Deu a Samuel a direção prática. Renato, o que é isso? Meu pai fala que é o aiô, que é o aprender a servir no templo. Aprender qual a luz que tem que ser desligada, qual a luz que tem que ser acesa, como vai servir, como vai passar a oferta. Aprender como lidar com o outro. Ele deu a direção prática, mas também deu a direção espiritual e decisiva. 1 Samuel 3:9. Vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel ainda não conhecia, mas ele conhecia. E ele, como um bom mentor, direcionou a Samuel. O chamado de Samuel começou antes dele abrir a boca e responder. Antes dele falar assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A resposta foi só atuação pública de algo que já estava em movimento. Raquel.
em movimento a tempo. Ó, Ana fez o voto, desmamou o filho, entregou no templo, falou: olha, a vida dele vai ser para Deus. Samuel começou a ser preparado. Samuel começou a ser forjado. O chamado de Samuel começou lá no rio. Ao Senhor o darei. Ele tinha dono e tinha um destino. O chamado de Samuel se manifestava em fechar as portas do templo, em apagar as luzes, na fidelidade em pequenas tarefas, em seu caráter, porque Samuel vivia em um ambiente que era um ambiente que não estava bom, porque os dois filhos estavam ali fazendo tudo de errado, mas Samuel era diferenciado e o povo reconhecia isso nele. Isso quer dizer que o caráter dele foi moldado por Deus. Ele era íntegro, ele era obediente. O chamado dele não foi um salto. Não foi assim, ó, cheguei aqui e já estou lá igual alguém famoso, Tiago Brunet. Alguém falou alguma coisa. Eu estou aqui, mas eu já quero estar lá na conferência Destino. Não. Houve uma preparação. Um menino que crescia e servia. Um homem que se transformou em um profeta que governa. Aleluia. Samuel responde: fala, que o seu servo ouve. Era a mesma coisa de Samuel falar assim, ó: eu reconheço, Senhor, a tua autoridade sobre a minha vida. Aleluia. E dou permissão para que atue a sua vontade e manifeste através de mim. Samuel, ele nasceu para o propósito, mas ele escolheu o propósito. Aleluia! E agora eu quero te perguntar, Mariana, e se Samuel não tivesse respondido? Shirley, e se Samuel não tivesse respondido? Elisângela, se Samuel não tivesse respondido, o que aconteceria? O plano de Deus é imparável, imparável, mas a nossa participação é um privilégio que podemos aceitar ou simplesmente perder. E se hoje Jesus olhasse para a igreja VIP e chamasse missionária Binha, missionária Binha, o que será que ela falaria? Samuel poderia estar sendo lembrado aqui como filho de Ana que viveu em Siló. É isso. Mas hoje Samuel está sendo lembrado como juiz, profeta, conselheiro, como homem que ungia
reis. Entenda uma coisa, eu e você, nós estamos destinados para algo. Eu e você, nós temos um chamado. Mas se Deus estiver chamando, será que você está com os ouvidos atentos, debaixo de uma direção que conhece a palavra de Deus, para te direcionar, para poder falar: olha, quando Ele te chamar, tu fala assim, ó: eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, Pai. Fala que o teu filho ouve. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. E se Deus nos chamar nessa noite, será que estamos no lugar certo, debaixo de uma direção, para cumprir o propósito que Ele tem para nós? Aleluia! Ou será que nós vamos nos acovardar e falar: olha, agora não estou preparada, não estou preparado, Pai, eu não quero, porque eu estou vendo tantas falhas. E Ele fala assim: ei, mas eu te escolhi, eu te chamei desde o ventre, você é motivo de oração. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Se Deus me chamar agora, será que nós estamos direcionados por alguém, pela nossa autoridade que Ele constituiu aqui na terra? Ou será que estamos questionando essa autoridade? Quando a gente vê a história, eu fiquei a me perguntar, mas era um lugar que tinham pessoas que não eram Ele. Se eu te chamei, aonde eu te colocar, você vai ser diferente. E eu não vou me demorar, não. A única pergunta que eu tenho, que papai falou comigo, falou para mim essa manhã, eu fiquei: Senhor, eis-me aqui. Ele me chama e Ele te chama. Ele me chama e Ele te chama. E Ele está nos forjando. Não saia da direção que Ele tem nos colocado. Não saia da presença. Não fique olhando para o homem. Olhe e foque para Deus. Hoje nós teremos uma apresentação de líderes. Deus está te chamando. E qual tem sido a resposta que você tem dado para Ele? Às vezes, achamos que estamos na direção certa, mas na verdade, estamos focados na nossa vontade, no nosso querer. Às vezes falamos assim: Senhor, eu já estou cumprindo o meu chamado. E Ele está falando assim: Renata, mas eu estou tão focada na minha vontade, no meu desejo, que eu não consigo ficar atenta à voz dele. Qual tem sido
a direção que eu e você estamos tomando. É a nossa vontade? É o nosso desejo? Ou é o querer da vontade de Deus? É cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou. Aleluia! Que nessa noite nós possamos ser como Samuel. Não sair da presença. Se focar no que o papai fala. Sermos direcionados por quem ele nos colocou como autoridade aqui na terra para obedecer. Porque Samuel escolheu o propósito. Que eu e você, nessa noite, possamos escolher fazer a vontade de Deus, cumprir o chamado de Deus, fazer aquilo que Deus tem nos chamado. E se essa mensagem tocou ao seu coração, se você quer ser um servo que serve nas pequenas tarefas com fidelidade e obediência, mas também quer cumprir o chamado do Pai, eu te convido a se colocar de pé. Te chamei, filho.